Candidato João Campos. Tudo bom, Drayton? Estamos por aqui já, viu? Olha, grande prazer, João. Seja bem-vindo. Eu conversava com o Marcos, seu assessor, seu chefe de gabinete, e dizia a ele, talvez ele não soubesse, como eu estou dizendo aqui a todos, que o LIDE só veio para Pernambuco por conta de seu pai. Né? Isso é um dever de justiça do LIDE. E para o ano, a gente faz 10 anos no jantar, e esteja você como deputado federal, como prefeito, casado, solteiro, você estará conosco no nosso jantar dos 10 anos do LIDE. Valeu, amigo. Porque nós temos muito respeito pela história, e o LIDE veio a Pernambuco por conta de seu pai, e nós também temos muito respeito por Geraldo, que junto com João Lira foram dois personagens públicos que muito incentivaram o desenvolvimento do LIDE ao longo dos anos. Quero lembrar também o prazer que eu tive de estar com você em Comandatuba, na ocasião de um registro muito justo, já à memória de seu pai, mas você estava lá, junto com o governador Paulo Câmara, para receber, em nome da sua família, em nome de seu pai, um registro pela obra de seu pai como homem público. Quero fazer esse registro aqui. A gente fez uma foto lá em cima, está publicada no meu Instagram, e eu tenho isso com muito respeito, João. E quero lhe deixar à vontade aqui. Aqui é o seguinte, deixa eu explicar para você. Nós temos vários presidentes dos grupos setoriais que integram o LIDE e que me ajudam, João, no dia a dia do LIDE Pernambuco e também do LIDE Futuro, que é um grupo temático importante com mais de 200 lideranças, e do LIDE Mulher. Então, nós temos os grupos setoriais que ficam dentro do LIDE Pernambuco e os grupos temáticos, LIDE Mulher e LIDE Futuro, que também são administrados pelo LIDE Pernambuco. Inicialmente, eu acho que nós já temos aqui praticamente todo mundo, os líderes estão todos nomeados, pelo que eu estou vendo aqui, e está na hora da gente começar. Eu queria apresentar a você rapidamente as pessoas que nesse momento estão conosco aqui, para que você possa ser cumprimentado por elas, João. A presidente do LIDE Infraestrutura e do LIDE Construção, Juliana Souza Leão, que já teve a honra de ser secretária executiva das cidades no governo de seu pai e é executiva da multinacional belga TPF, que trabalha há 9 anos com João Recena, que também é um quadro muito conhecido por seu pai, era uma pessoa muito próxima da família. Tenho aqui, no LIDE Logística e Trade, o superintendente do Sindiaçuca, meu amigo de colégio, posso dizer quase de infância, né, Marcelinho? Nós somos amigos. Marcelo Guerra, que está aqui. Na presença do LIDE Saúde, Marcos Miranda Filho, médico, radiologista, titular da clínica Lucilo Maranhão e também diretor do Sindicato dos Hospitais. Temos também aqui, seguindo o grupo, o presidente do LIDE Energia, Rodrigo Melo, que é presidente da Croma Energia. Temos aqui o presidente do LIDE Futuro e vice-presidente do Sistema LIDE Pernambuco, Daniel Asfora. Temos também, presidindo o LIDE Indústria, que é um LIDE muito relevante dentro do grupo, Marcelo Guerra, diretor-geral da Loren Pet e presidente do Conselho de Acesso AP. Temos presidindo o LIDE Digital, José Cláudio de Oliveira, que é aquilo que a gente chama de cardeal, ele é um cardeal do setor de tecnologia da informação aqui em Pernambuco. Tem uma empresa que acabou de completar, João, 48 anos, ele é CEO da Procenge. E para finalizar esse time maravilhoso que está aqui, temos a presidente do LIDE Mulher, Roberta Laurindo, economista, passou 20 anos em São Paulo, atuou em bancos, atuou na Deloitte, faz um trabalho brilhante à frente do LIDE Mulher. Esse é o grupo, talvez algum presidente... Se tem algum presidente... Écio está impossibilitado pelo fato de Écio ser... eu acho que Écio fez o plano da parte de economia do governo de Mendonça Filho, então ele não estará aqui conosco.
Eu representarei o Lead Distribuidores e farei as perguntas pelo presidente do Lead Distribuidores. Presidente, me ajuda, está faltando algum colega aqui? Não, né? Acho que todos estão aqui para prestigiar João. João, você tem 2 minutos inicialmente para saudar todo mundo e para falar um pouquinho da tua trajetória pública. Eu acho que é importante as pessoas ouvirem de você a sua trajetória como homem público. João, seja bem-vindo. O Lead aqui é a sua casa e a gente quer que você se sinta dessa forma. Seja muito bem-vindo, João Campos, deputado federal e candidato a prefeito do Recife pelo PSB. Quero agradecer em nome de Drayton, em nome de Juliana, Marcelo Guerra, Marcos, Rodrigo, Daniel, Marcelo, José Cláudio, Roberta, enfim, todos que estão aqui na sala, agradecer a oportunidade, saudar a Drayton pelas referências, agradecer, Drayton, o seu reconhecimento e a sua exposição aqui, fazendo referência ao meu pai, e dizer que muito me alegra poder vir aqui conversar com o LIDE, poder fazer o debate em torno dos desafios e áreas da cidade do Recife. A gente sabe que é importantíssimo esse debate da cidade. Infelizmente, muitas vezes, no ambiente eleitoral, o debate no campo das ideias fica esquecido e a gente celebra quando tem a oportunidade de poder falar o que pensa, poder me apresentar. Então, agradeço. Vocês devem conhecer muito aí da minha história, mais pela minha relação aí de ser filho de Eduardo, né? Mas a gente também tem a oportunidade de poder aqui falar sobre o que a gente pensa de cada área para a cidade do Recife, da minha formação em engenharia civil. Você fez uma referência a João Recena. Recena foi meu professor de materiais da construção civil e gerenciamento de projetos e obras. Então, além de uma grande figura humana, é um excelente professor de engenharia. E eu sou testemunha disso, em nome dele aí. Quero também agradecer a Juliana, que trabalha na TPF, né? Então, a gente tem a oportunidade de hoje estar como deputado, de estar atuando no dia a dia em Brasília, ter criado a CPI do óleo, na comissão externa do MEC, a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, sou membro titular e coordenador da bancada do PSB na Comissão de Constituição e Justiça. Então, hoje a gente pode aqui falar sobre muita coisa e estou animado aí para a gente começar logo o debate. Então é isso, vamos cumprir o tempo. Muito obrigado, João. Vamos começar com Juliana Souza Leão, que pergunta ela é presidente do LIDE Infraestrutura, grupo setorial que reúne todas as empresas do setor de infra dentro do LIDE Pernambuco. Juliana, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Drayton. É um prazer estar aqui com você, candidato. A primeira pergunta que eu acho que é importante a gente frisar aqui no setor de infra é a questão O Recife adotou a iniciativa liderada pelo governo do estado de Pernambuco para o sistema modal de BRTs, mas, infelizmente, não conseguiu concluir as primeiras linhas. O senhor considera prioritário o Recife ter um sistema estruturador de transporte público? Acha que a opção pelo BRT foi correta? Pretende viabilizar uma expansão do sistema? Pode responder, João. Pronto, certo. São 10 minutos, não. É o que é 1 minuto de resposta, é? 1 minuto e meio. Certo. 1 minuto e meio. Vamos lá. Eu acho que foi acertada, assim, a decisão. É um transporte que tem um fluxo grande, uma grande capacidade. A gente sabe dos desafios de poder construir a faixa exclusiva, o sistema específico de parada, de bilhete, mas eu acredito que não tem outra alternativa para a mobilidade, senão uma priorização massiva no transporte público. 70% das pessoas que se locomovem na cidade do Recife ou vão a pé ou utilizam o sistema de transporte público. Então, a gente tem que fazer uma grande priorização desse sistema. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem que colocar a priorização no corredor, então um corredor exclusivo de ônibus é fundamental. O Recife pode ocupar com maior vigor a posição no consórcio metropolitano, fazendo jus a ser a cidade mais relevante da capital. E eu acredito muito na engenharia de tráfego. Eu acho que a gente pode tornar, numa escala maior, que hoje é feito no Recife,
Então, que a gente possa otimizar as rotas, que podem ser muito otimizadas do sistema público de transporte. A gente pode fazer diversas intervenções de reorganizar fluxo, rota, sentido de via, temporização de sinal, rodar esses modelos nos softwares de ponta, que a cidade já tem alguns e pode adquirir outros. Então, eu sou muito otimista na priorização efetiva na via, na qualidade do transporte e na engenharia de tráfego, porque é mais barato do que algumas intervenções. Perfeito. Gostaria de usar a sua réplica? Gostaria, sim. Não, era só saber também se tinha algum plano para outro tipo de modal. Salvador inaugurou um novo trecho, né, de metrô subterrâneo, Fortaleza vem tentando viabilizar outras formas, mas já foi explicado que seria a questão do BRT, e tem tudo a ver agora com a sua resposta, tem tudo a ver com a minha segunda pergunta, que é exatamente, eu vou dar andamento, tá, Drayton? O plano de mobilidade urbana, a região metropolitana, o PDTU, nunca realmente entrou em vigor, né? Ele praticamente já entrou desatualizado. E a palavra de ordem hoje, como o senhor mesmo acabou de falar, é a questão da inovação. Então, hoje já existem várias plataformas que permitem simular a circulação da cidade em tempo real, usar semáforos inteligentes, ajustar a programação e reagir a eventos críticos, como acidentes, alagamentos, e aproveitar todos os dados de smartphones para grandes bancos de dados, como é o caso do IBGE também. O senhor tem prioridade no investimento em inovação para melhorar o Recife? Eu acho que já foi respondido, mas gostaria de escutar. E acha que o trânsito seria um bom exemplo de começo para isso, para tornar uma cidade inteligente? Nem se a gente tivesse combinado. Pois é. Casado, mas o seguinte... Parecia plano de governo, né? Exato, eu acredito muito isso na engenharia de tráfego. A gente sabe que o Recife passou aí mais de 20 anos sem uma grande pesquisa de origem e destino, que era muito cara para se fazer também. Era, enfim, mais de 20 milhões de reais uma pesquisa densa dessa. E hoje a gente consegue fazer com 500, 600 mil reais uma pesquisa com a própria geolocalização. A gente pega um in loco daqui, consegue dar com uma precisão muito grande, muito mais rápido, algo que antes demorava e era tão custoso. Então, eu acredito muito que a gente deve colocar isso em prática, principalmente porque tem um cenário de curto espaço fiscal. Então, se a gente puder investir mais na capacidade de planejar, de produzir e de rodar nos softwares para poder fazer as intervenções, que a intervenção que ela utiliza novas placas, tinta, enfim, em uma tecnologia muito mais barata do que uma obra de pedra e cal, eu sou muito otimista com essas intervenções. E outra coisa que eu acho que a gente pode fazer é uma lei municipal que discuta o teletrabalho, que a gente possa incentivar o teletrabalho, inclusive discutindo uma possível renúncia fiscal para as empresas que tiverem algum comprometimento com isso, porque o adensamento feito no Recife é de muito má qualidade, então as pessoas moram muito distante de onde trabalham, e para os serviços que possam funcionar em teletrabalho pode ser um ativo importante para a mobilidade também. Juliana, gostaria de usar a sua réplica? Gostaria, sim. Só para complementar, transformar também questões de como existem em outras cidades já, como grandes CCOs de serviços, né, que você faz a coleta de lixo, faz toda uma central de controle, não só na área de mobilidade, mas na área de temporização de semáforos, e a gente trazer isso para Recife, do que ser uma cidade moderna, né, uma cidade inteligente hoje, né, que é o tema da vez, né? Muito obrigado, candidato. Gostaria de fazer algum comentário em cima da fala de Juliana, João? Só adicionar um ponto que a gente vai fazer uma política municipal de transformação digital e inovação aberta. Então, eu acho que um choque de gestão efetivo tem que passar por uma transformação digital, e o Recife, com a sua vanguarda, tem que se vangloriar daqui a 4 anos de ser uma referência no Brasil disso. Então, todas as áreas têm que estar incluídas, tem que ser transversal, e a mobilidade, certamente, como um carro-chefe. Obrigado, candidato. Antes de passar ao próximo presidente de LIDE, eu quero fazer o registro de que o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Chuamba, se encontra conosco, mesmo dirigindo, então tenha cuidado aí, Bruno, e a gente recebe a sua presença. Ele não está dirigindo não, rapaz, ele está de passageiro ali. É? Porque na câmera, a câmera, quando é selfie, ela inverte o lado. De toda forma, a gente recebe, viu, João? E, amigos, como uma deferência, Bruno, a sua presença aqui conosco,
Obrigado por estar acompanhando o debate com o candidato João Campos. Um abração para você, Bruno. Seja bem-vindo aqui, viu? Bom, vamos em frente. O presidente do LIDE Logística e Trade, Marcelo Guerra, superintendente do Sindiaçuca, usa a palavra. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos, o candidato João Campos, toda a sua equipe, o secretário Bruno Chuamba. Em nome do LIDE Logística, gostaria de agradecer a oportunidade. E nosso grupo selecionou 2 perguntas. A primeira seria o seguinte: qual a proposta do senhor com relação à possível navegabilidade do Rio Capibaribe, visando o auxílio no transporte público? Dentro ainda do contexto da mobilidade urbana, há projetos estruturadores, a exemplo de viadutos, monorail, passarelas, além da quadruplicação do acesso a 232, se positivo, favor identificá-los. Ô, Drayton, eu tenho 1 minuto e meio de resposta, né? Isso. Aí depois tem uma réplica e uma tréplica. A réplica é opcional, exatamente. Existe 30 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica, João. É 1 minuto e meio, depois 30 segundos. Depois 30 e 30. Se o presidente usar os 30 minutos de réplica, aí você tem 30 segundos de tréplica para responder. Ok. Não, então vamos lá. Sobre a navegabilidade, eu particularmente tenho uma opinião, acho que não é viável nos dias de hoje, porque você teria um modal e a integração não seria fácil para transportar um volume de passageiros reduzido e faria com que o sistema integrado tivesse que aumentar muito o ticket médio para bancar uma operação que não seria sustentável neste momento. Então, em larga escala, dentro do sistema integrado, eu acho que não é o momento da navegabilidade. Em relação a grandes ações de mobilidade urbana, eu só vejo um cenário de poder construir grandes ações como essa, inclusive de um monotrilho, de um metrô subterrâneo, que a Juliana falou, se tiver uma parceria público-privada. Enfim, se a gente conseguir captar alguma iniciativa desse tipo aqui, eu vejo que é bastante oportuno, mas a prefeitura sozinha construir isso, eu acho que do ponto de vista fiscal é praticamente impossível. Em relação às obras estruturadoras, eu vejo que os acessos da cidade do Recife devem ser, sim, abordados, e essa triplicação ou quadruplicação da 232 parece ser o mais urgente. A gente sabe que o governador Bruno está aqui acompanhando, já entregou isso também ao Ministério, e deve estar junto da PMI, né, da concessão da 232, a previsão da triplicação do acesso à cidade do Recife ser aumentado, né? Obrigado, candidato. Marcelo, você quer usar a sua réplica? Se o senhor pudesse detalhar se houver, né, algum plano de ação com relação a essas PPPs, essas parcerias público-privadas, como é que o senhor pretende atrair esses investimentos? A gente anunciou, Marcelo, a Invest em Recife, uma agência de fomento para a cidade do Recife. Acho que eu tenho uma percepção de que é fundamental para esse momento de retomada que o Recife tem uma posição muito proativa de buscar aí no Brasil e no mundo o que é que tiver de disponibilidade de empresas querendo vir para o Nordeste, para o Recife, que a gente tem uma postura proativa na captação de novos negócios e na ampliação de negócios existentes, porque a necessidade de crescimento econômico ela é fundamental para a gente poder fazer a proteção social e a expansão de diversas atividades na cidade. Então, a gente lançou a agência de fomento para poder fazer todo esse trabalho junto ao setor privado, inclusive na captação de parcerias público-privadas. Obrigado, candidato. Marcelo Guerra, presidente do LIDE Logística, sua segunda pergunta. Obrigado. Qual a proposta para a reocupação residencial e comercial planejada dos bairros do centro do Recife, bem como o disciplinamento para o trânsito de veículos para carga e descarga de mercadorias, podendo aproveitar melhor o consórcio metropolitano, que o senhor, inclusive, já citou?
Vamos lá, Marcelo. Muito importante essa pergunta, e eu digo sempre, é a única pergunta que em todas as rodas de conversa, qualquer candidato vai sempre está sobre o centro do Recife. A gente anunciou um escritório de gestão específico para a área central da cidade, a Ilha de Antônio Vaz, bairro do Recife. Então, a gestão completamente focada, desde a limpeza e manutenção urbana, ao discurso, enfim, a discussão das normativas daquela área da cidade. E eu acho que a gente tem que passar de ser apenas uma boa vontade do investidor investir no centro para passar a ser um ambiente atrativo, para que o investimento chegue junto à preservação do patrimônio e seja atrativo fazer isso. Em relação à moradia, é fundamental. No bairro do Recife, que é a primeira ilha, tem um certo grau de inviabilidade, mas na Ilha de Antônio Vaz, que é o bairro de Santo Antônio de São José, parece ser um ambiente muito viável para a expansão da moradia, começando pela Guararapes. Então, dois projetos importantes a gente tem que fazer, a Nova Guararapes e a Dantas Barreto, que serão artérias importantes do centro da cidade. Muito obrigado, candidato. Marcelo, você quer usar a sua réplica? Não, gostaria, só se você pudesse, por favor, detalhar um pouquinho, porque há vocações diferentes, né? Por exemplo, você citou Antônio Vaz, que aí você incluiria até o Cabanga também, né? Aquela região ali do Cabanga, além do bairro São José e Santo Antônio. Né? De acordo com as vocações, tem algum planejamento de incentivos para a área comercial, outros residenciais? Por favor. E obrigado. Isso é importante, Marcelo, porque o tempo é curtinho, eu estou tentando resumir. Mas a gente tem que reassumir a vocação da moradia. Então, o bairro do Recife tem uma vocação de serviço muito forte, um polo de tecnologia consolidado, e a gente tem um comércio muito forte em Santo Antônio e São José. A gente tem que levar a expansão da moradia pela Ilha de Antônio Vaz, e, lógico, tem uma necessidade de requalificação de diversas vias, mas as duas principais artérias, uma no eixo norte-sul, na outra leste-oeste, é a Dantas Barreto e a Guararapes. Então, a gente trabalharia nessas frentes e com parcerias público-privadas também, nesses espaços da cidade. E a gente tem que fortalecer não apenas a vocação do serviço de tecnologia, mas o comércio na parte central do Recife, ele também tem uma vocação, mesmo com a disputa com as centralidades, né, das outras localidades da cidade do Recife, ele jamais vai deixar de existir no centro. Então, a gente tem que consolidar isso e é fundamental ter uma gestão específica para aquele território. Não tem como a gente colocar na fila comum o centro do Recife. E é uma área que todo mundo tem um sentimento de pertencimento para aquela área. E junto do comitê gestor, a gente vai criar um conselho consultivo para discutir das normativas, as ações da prefeitura, a gente vai discutir com todo mundo que interage com aquela área. Obrigado, okay, candidato. Obrigado. A vez agora é do presidente do Lide Energia, Rodrigo Melo. Rodrigo, a palavra é sua. Boa tarde, João. Está escutando? Escutando bem, Rodrigo. Pois é. Só não estou vendo o João, estou vendo você aqui, Drake. Deixa eu ver aqui. Dá para ouvir bem. Mas, João, eu me lembro demais quando seu pai fez o primeiro leilão de energia solar, fotovoltaica, e foi um paradigma, porque o pessoal do governo, na época PT, não acreditava no preço, e seu pai foi lá, fez, inovou, e mostrou que o preço era outro, e fez e aconteceu. E também, antes de perguntar, quando a gente fecha os olhos e pensa numa cidade verde, uma cidade que tem uma política ambiental positiva, não me parece que Recife é essa cidade. Eu me jogo lá para Curitiba. Eu não sei se é por notícia, mas eu tenho essa impressão. Então, eu pergunto o seguinte: se existe algum programa de descarbonização para a cidade do Recife? É uma pergunta bem ampla, né? Rodrigo, eu agradeço a sua referência. Eu lembro bastante ele discutindo na época esse leilão, que o Estado de Pernambuco foi vanguardista, né? Depois até o governo federal seguiu também. E essa aposta, que é uma marca que eu acredito muito. Na gestão pública, a gente tem que ter ousadia de bater
com coragem na mesa e poder enfrentar os desafios e buscar não só fazer mais com menos, mas fazer diferente também. Em relação à cidade do Recife, a cidade do Recife, poucas pessoas sabem, 38% do nosso território são de unidades de conservação da natureza. São 25 unidades que todas foram construídas, inclusive o plano de manejo dessas áreas. Então, existem planos em vigência de arborização, enfim, de construção de medidas protetivas, mas eu acredito que a gente tem que impulsionar bastante isso e fazer uma ampla discussão junto na pauta da energia, com tornar mais eficiente o modelo de suprimento de energia das instituições públicas. Então, tem alguns projetos já em andamento, com o Grupo Neoenergia e com a Secretaria de Administração, mas eu acho que a gente pode impulsionar isso e construir um grande plano de arborização, casado com a pauta da mobilidade inclusive, que a gente comece nos eixos caminháveis, nos eixos cicloviários, construindo um bom ambiente para incentivar a mobilidade ativa na cidade. Então, é uma pauta que a gente pode deixar, não pode deixar ela desconexa, pode interligar ela com tantas outras. Rodrigo, você gostaria de usar a sua réplica? Sim, a réplica é dizer que a gente está ansioso a ir andar pelo bairro do Recife e ver carros elétricos, ônibus elétricos, e com incentivos, e botar o Recife realmente como vanguardista e protagonista dessa onda verde que há no mundo todo. Então, já pegando carona no que você falou, eu queria saber se existe também como aumentar a eficiência energética dos prédios públicos, escolas, secretários, creches, tentar envolver mais a sociedade privada em leilões e que dê o benefício, um rebatimento à sociedade. Eu acho que esse é um caminho bastante positivo. Eu queria escutar de você o que você pensa disso e se planeja ampliar isto. Presidente Rodrigo, essa é a segunda pergunta, só para que eu me oriente. Isso. Ok, obrigado. Candidato, a palavra é sua. Rodrigo, eu vejo com bons olhos essa iniciativa da eficiência. Eu estava falando mais cedo, inclusive, uma vez eu estava conversando com o José, não sei se ele ainda está na TPF, o português, e a gente estava conversando sobre a eficiência na construção civil. Quando você pega as normas americanas e europeias, elas têm não só o desenho, mas como implementar no desenho da eficiência térmica de um prédio. Então, isso a gente está longe de discutir isso aqui na cidade do Recife. Mas a gente tem que trazer o debate da eficiência energética para todas as áreas, inclusive para o setor público, e que a gente possa fazer aquela conta, né, de quanto é que é o investimento, quanto tempo vem o retorno, qual o tempo de vida útil desse novo modelo. E eu estou disposto a discutir isso. Eu sei que já tem algo acontecendo, já está acontecendo na cidade, mas que a gente possa fazer de maneira mais robusta. Inclusive uma parceria privada também, e fazer um pacote de aquisição de energia e de modernização dos sistemas da prefeitura, para a gente poder economizar no final na conta de luz e construir, associado a isso, um modelo com eficiência energética muito maior do que existe hoje. Rodrigo, você gostaria de usar a sua réplica? Eu queria dizer que estamos aguardando aí. Seu pai foi inovador e a gente, caso eleito, a gente conta com exatamente essa inovação que fez tanta diferença e botou Pernambuco lá em cima. A gente quer voltar a esse patamar no setor de energia, né? É isso, João. Obrigado. É isso, obrigado pela referência e vamos... A ousadia era uma marca própria dele, que eu conheci bem, e eu carrego na minha vida também. Eu acho que para a gente fazer a coragem talvez seja uma das virtudes que mais abre portas seguintes. Então, a gente precisa disso para poder, principalmente em tempo difícil como esse que a gente está atravessando. Obrigado, candidato. A palavra agora é do presidente do LIDE Futuro e vice-presidente do Sistema LIDE em Pernambuco, Daniel Asfora. Boa tarde, João. Tudo bem, deputado? Para mim é uma honra, tá? A gente está podendo debater. E uma das temáticas que eu vou trazer aqui, eu presido um grupo de mais ou menos 220 jovens empreendedores. E a temática de empreendedorismo
ela é quase repentina, quase em todos os eventos a gente debate. E eu vou bem direto ao ponto e queria saber, na tua gestão, quais diferenciais você imagina trazer que busque potencializar o empreendedorismo da juventude recifense, João? Daniel, muito boa a sua colocação. Eu primeiro tenho como uma premissa de que a gente tem que melhorar o ambiente de negócio na cidade para poder captar todo o investimento, todas as oportunidades que surgirão, principalmente nesse momento. Vocês sabem que, enfim, como empreendedores, que no momento de grandes crises surgem também grandes oportunidades. E o Recife tem que estar posicionado como um player super ativo na captação dessas oportunidades. Em resumo, a gente precisa de um ambiente de negócio forte, consolidado, do acesso, o prefeito se dedicando pessoalmente na captação, na construção de novos investimentos, para a gente poder largar na frente na retomada econômica. Quando a gente fala do empreendedorismo, eu anunciei, inclusive, essa semana, na semana passada, o Desenvolve Recife. A gente vai fazer um compás do empreendedorismo. A gente vai trazer a unificação de diversos programas existentes numa estrutura única, que a gente possa, principalmente na periferia da cidade, fomentar o empreendedorismo. Então, o crédito popular, que a gente tem um problema da formalização, o Brasil não é atrativo para as pessoas se formalizarem, então a gente vai conseguir viabilizar o crédito com a formalização, com o acompanhamento, com a sala do empreendedor, a agência de emprego, a gente vai fazer coworking popular, a gente vai fazer uma série de ações focando no empreendedorismo na periferia da cidade, e também podendo melhorar o ambiente do negócio para quem já tem, enfim, um negócio vigente e que a gente possa sair na frente do Brasil nessa retomada econômica pós-pandemia. Daniel Asfora, gostaria de usar a sua réplica. Eu queria reafirmar também, inclusive é uma preocupação, a gente que conversa com muitos jovens e empreendedores, deputado, a gente percebe que durante esse período da pandemia, principalmente jovens que foram aí para o mercado empreender, foram muito castigados durante o Covid. A gente sabe que passamos um tempo aí muito difícil, passa ainda. Eu acho que políticas como essa, elas têm que ser prioridade. É muito importante, porque a realidade que a gente vê hoje causa até uma preocupação e, para jovens empreendedores, pode causar até um desânimo. E eu acho que políticas públicas são, de fato, muito importantes. Daniel, eu acredito que assim, o ambiente de negócio, como é que você melhora? Talvez duas grandes frentes importantes. A desburocratização é necessária, é urgente. E na política de transformação digital, isso vai ser um objetivo dela. Não é a gente criar um aplicativo de uma secretaria. Isso daí é super complexo. Assim. Talvez seja tão ruim quanto não fazer isso, seja fazer de maneira isolada. A gente precisa fazer de maneira transversal, uma política que todas as secretarias, os órgãos e serviços sejam diagnosticados, integrados e depois digitalizados. Isso é fundamental para desburocratizar. O segundo eixo para melhorar o ambiente de negócio é a gente ter uma posição política forte. A gente fazer a ocupação do eixo Rio-São Paulo, ter acesso em Brasília, poder ter acesso junto ao empreendedor, o empreendedor saber que o prefeito vai ser um aliado e não um adversário na construção desses novos negócios e do fomento. Isso daí só faz com a rotina, com a dedicação do dia a dia. Não tem fórmula mágica, tem que ter uma dedicação e um acesso muito grande para poder fazer. E é fundamental, a gente não pode deixar a juventude e os empreendedores cabisbaixos diante de uma crise dessa. Vai ser difícil? Vai. Muita gente vai sofrer? Vai. Mas a gente tem que enfrentar junto isso, construindo as alternativas, porque o Recife tem que largar na frente. Crescimento tem que ser uma palavra de ordem para a retomada econômica da nossa cidade. E aí eu tenho esse compromisso de fazer o Recife largar numa velocidade grande que seja própria da nossa boa mania de grandeza autêntica do Recife. Obrigado, candidato. Daniel Asfora faz a sua segunda pergunta. Deputado, outro assunto muito abordado e discutido no momento é a falta de jovens bem capacitados para o mercado de trabalho. A gente sabe que hoje, em muitas das empresas, o problema não está na vaga, e sim a gente ter um jovem bem capacitado. E se a gente falar um jovem de escola pública, a realidade ainda é pior, na verdade, né? Então, a minha pergunta que eu queria fazer para vocês, se você já tem propostas público-privadas em parceria como
o Porto Digital, dos tesouros de tecnologia e inovação do nosso Estado, para explorar esse espaço produtivo e capacitar nossos jovens para novos empregos e capacitar para essas novas competências do futuro, que a cada dia a gente sabe que vai mudando, e se a gente não capacita o nosso jovem, a gente vai ter um problema mais na frente. Daniel, eu acho que você está mais alinhado que Juliana na pergunta, viu? Mas brincadeira à parte, eu tive a oportunidade de anunciar o embarque digital. Veja, a gente tem 32% dos jovens desempregados na cidade do Recife. Nesse mesmo tempo, a gente tem, Zé Cláudio deve acompanhar isso, mais de 1.500 vagas abertas no Porto Digital, no ecossistema. Então, tem alguma falha, porque a gente tem uma população para ocupar essa vaga e não tem gente com pré-requisito para chegar lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai oferecer 500 vagas por ano de bolsa integral para o jovem da escola pública, para a gente poder pegar o aluno e dar a oportunidade dele fazer um curso tecnólogo. E esse curso, que é de nível superior, ele vai ser feito em 3 eixos. A gente vai escutar o Porto Digital, o ecossistema, as instituições de ensino públicas, privadas e filantrópicas e a prefeitura mediana, para a gente fazer um currículo que seja adequado à empregabilidade. A gente tem, nesse curso, a garantia de ter um diploma é a garantia de você poder conseguir um emprego. O emprego na área de tecnologia, ele tem uma média de remuneração inicial 5 a 6 vezes maior do que a média dos demais segmentos. Então, nós, com o Embarque Digital, vamos formar mais de 2.000 jovens de escola pública para ocupar a vaga no mercado de trabalho e tecnologia, que é um mercado exponencial. Se você tiver 5, 10 mil jovens, aparece vaga, porque o mundo inteiro tem esse gargalo de pessoal na área de tecnologia. Então, a gente vai focar muito nisso e eu agradeço a sua pergunta, que é um tema extremamente relevante. Daniel, gostaria de usar seus 30 segundos de réplica. Apenas dizer que a realidade hoje, candidato, realmente é exatamente essa, e chega a dar uma dor no coração a gente ler diariamente a quantidade de vagas abertas e não estão sendo preenchidas por falta de capacitação. Então, que bom que isso está sendo pauta da sua próxima gestão e torcer para que isso seja colocado em prática. É isso, Daniel. Eu acho que é um ponto importante. A gente dividiu a educação em 3 eixos. Trabalhar para duplicar o número de vagas de creche da cidade, que aí eu já adianto que a prefeitura sozinha não faz isso, tem que ser com a parceria privada e do setor filantrópico, né, as comunitárias. Alfabetizar na idade certa, e o 3º eixo, que é da qualificação, casar qualificação com empregabilidade. A gente precisa alinhar isso. Para alinhar isso, a gente tem que fazer um curso que seja desenhado a várias mãos. Não adianta você ter um curso que o aluno faz e depois, para ocupar a vaga, ele precisa fazer um novo curso, uma nova capacitação. Então, isso vai estar no centro do nosso trabalho, junto com o Desenvolve Recife, que são os espaços, o compás do empreendedorismo, né? Um espaço de fomento ao empreendedorismo. Serão 3 na cidade, um no centro, na Zona Norte e outro na Zona Sul. Obrigado, candidato. A palavra agora é do presidente do LIDE Saúde, Marcos Miranda Filho. Marcos, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, Drayton. Boa tarde, candidato João. Começar fazendo logo a pergunta. Nós sabemos que o ISS é a maior fonte de receita da prefeitura, chegando a quase 50% dela. E o nosso setor da saúde é o maior arrecadador de ISS para a cidade, chegando a cerca de 1/3 de toda a arrecadação. Além de ser um setor que gera muitos empregos. Porém, a gente observa na prática que a burocracia, a lentidão e o excesso de exigências é uma constante queixa das empresas, chegando até a inviabilizar mais investimentos do setor. O senhor tem alguma proposta para resolver essa questão da burocracia? Talvez alguma linha simplificada de atendimento para acesso do setor da saúde fosse o caminho. Marcos, é importante sua pergunta. O ISS, no ano passado, pela primeira vez, ele passou a distribuição do ICMS, né, como a maior fonte de arrecadação, representa 20% de toda a arrecadação da prefeitura, e o setor de saúde é um importante contribuinte, né? 10% do PIB do Recife é saúde e educação. E a gente tem o Recife consolidado como uma cidade que é uma grande plataforma de serviço. Então, a gente tem
E esse link com a empregabilidade que a saúde possibilita, né, em torno de 4 a 5 vagas de emprego por leito, né, de unidade de saúde, isso é muito importante, porque o desafio do emprego e da renda ele está batendo na porta. E eu concordo com você que a gente deve ter um ambiente favorável e desburocratizado ao máximo para poder viabilizar o crescimento. Eu acho que a burocracia travar crescimento é algo que a gente tem que cada vez mais deixar isso para trás, porque a gente não já pode ter muito motivo externo que viabiliza o não crescimento. A gente tem que reduzir os motivos internos, que a burocracia é um deles, né? Então, fazer esse canal direto. E tudo isso dentro dessa linha da transformação digital, que não será uma ilha dentro de uma secretaria, que é importante, acho que avançar. O Bruno tem uma experiência importante disso, inclusive, mas que a gente possa fazer o que deu certo em todas as outras, inclusive na saúde. Marcos, gostaria de usar a sua réplica de 30 segundos? Sim, vou só dar umas botadas aí nesse assunto, porque provavelmente essa transformação digital que o senhor vem falando nas outras apresentações talvez vá demandar um tempo maior. E na área da saúde a gente realmente está com, digamos assim, com o relógio correndo contra a gente. Então, será que o senhor vislumbraria algo para que a gente tratasse a saúde, pelo menos de forma diferente, nesse primeiro modelo, ou até que fosse um modelo para as demais secretarias? Marcos, veja, essa transformação, eu estou colocando ela como o choque de gestão que a gente vai dar. Em 2006 para 2007, Eduardo lá chamou Vicente Falcone, Jorge Gerdau, a Ambev, fizeram um modelo de gestão que deu certo principalmente no tempo da bonança econômica do Brasil. Agora a gente vai ter que fazer isso num espaço muito curto. Então, esse desenho e o V0 vai ter que ser na largada. Vai ser no dia 1º já está começando a ser desenhado para ser implementado o modelo da transformação. E aí, lógico, você não começa nada na vida resolvendo tudo no primeiro momento. Você primeiro faz o diagnóstico, mapeia, começa ali no caminho crítico do que é essencial. E a saúde vai estar nesse primeiro momento, com certeza. Mas eu só queria aqui reafirmar que isso não é uma pauta para 4, 6, 8, 10 anos, não. Isso tem que ser alargado. É o arriar das malas com uma ação muito forte que seja similar a um choque de gestão robusto. Presidente Marcos, a sua segunda pergunta. O senhor vislumbra alguma possibilidade de parceria com a iniciativa privada em ações na saúde, como, por exemplo, mutirões de consulta, exames de cirurgia para desafogar as filas de espera? Seria até uma forma de tentar reinvestir os impostos arrecadados no setor e gerando assim mais arrecadação e empregos. Marcos, eu estou estudando bastante essa área. A gente sabe, você como uma pessoa da saúde certamente sabe, que o Brasil ele falhou na média complexidade, principalmente, né? Então, você tem um sistema de atenção primária que sempre vai ser insuficiente, mas que ele, pelo menos, está desenhado e está em constante expansão. Assim como a alta complexidade. Mas a média complexidade é um baita gargalo. Você cria uma fila nas cirurgias eletivas imenso, imensa essa fila, e a gente tem que construir um caminho para desafogar essa fila. E eu vejo com bons olhos a possibilidade de poder fazer parcerias, sim, com a iniciativa privada, utilizando a capacidade ociosa, utilizando o contraturno das salas de cirurgia, que a gente possa desenhar um plano robusto para isso, os famosos mutirões, né, de cirurgia e com foco na eletiva, não só na cirurgia, mas também no atendimento clínico de especialidades. A gente vai sim fazer essa discussão com a iniciativa privada para utilizar. A gente tem o maior centro médico do Nordeste e é extremamente importante que a gente possa utilizar a capacidade ociosa privada dela em parceria com a iniciativa pública para poder beneficiar a população. Além disso, a gente também lançou uma UPA especialidades em Casa Amarela, a do Ibura está ficando pronta, para a gente desafogar também essa média complexidade. Então, seria uma iniciativa pública e iniciativa também mista, pública e privada. Marcos, você gostaria de usar a sua réplica? Sim, só para agradecer mesmo pelas respostas, desejar sorte nessa corrida eleitoral e colocar o nosso grupo do Lead Saúde
à disposição para, em breve, sentarmos à mesa e contribuir com um futuro melhor da cidade do Recife, que tanto sonhamos. Obrigado, Marcos. É importante isso que você falou, Marcos, porque nenhuma das soluções que a cidade precisa nem podem ser desenhadas exclusivamente pela prefeitura, muito menos implementadas exclusivamente pela prefeitura. Então, se a gente vai falar de saúde, a gente tem que dialogar com o setor de saúde para poder fazer o diagnóstico e o desenho da solução. E quando for operacionalizar isso, nem se fala. Então, esse é um ponto que eu tenho dito muito. A gente não pode achar que a política tem que resolver tudo sozinha ou a prefeitura sozinha. Não, a gente tem que ser, em vários momentos, uma espécie de ponte ou de facilitador para juntar as pontas em torno de um objetivo. E no caso da saúde, é que a gente possa desafogar a fila de eletivas, expandir a atenção básica, discutir a média e alta complexidade. Então, tem muita coisa que a gente vai ter que fazer dialogando. E agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. E já que o candidato se referiu a esse diálogo, vale a pena, João Campos, frisar que o Sistema LEAD em Pernambuco hoje é representado formalmente por mais de 400 empresas, são precisamente 411 empresas, mais de 550 lideranças empresariais, sendo 250 lideranças no LEAD Pernambuco, 200 no LEAD, um pouco mais de 200 no LEAD Futuro e 100 lideranças no LEAD Mulher, fazendo o registro da importância de ter esse canal de diálogo com os candidatos e com o futuro prefeito. Eu vou representar aqui o presidente do LEAD Distribuidores, que coletou no nosso grupo de distribuição, que é um grupo muito forte, setorial, duas questões. Prezado candidato, segundo a publicação da Época Negócio, em janeiro deste ano, o trânsito do Recife foi eleito mais uma vez o pior do Brasil e um dos 15 piores do mundo, de acordo com o ranking anual Traffic Index, elaborado pela empresa de mobilidade TomTom. Essa realidade massacra os cidadãos comuns e as empresas da região, que precisam oferecer serviços logísticos de entrega aos seus clientes, perdendo tempo e qualidade, onerando custos operacionais e consumo dos veículos. Além das jornadas das equipes, das sobre-jornadas, qual é o planejamento do seu governo para o escoamento do trânsito ou tratamento específico, inclusive para pontos de carga e descarga em locais próximos a estabelecimentos comerciais de varejo, bares e restaurantes? Quais as ações previstas para melhorar a qualidade e pontualidade do transporte público e diminuir, assim, os engarrafamentos? Veja, Drayton, tem um ponto aí parecido com o que a gente falou com Juliana. Para a gente poder acertar no tratamento de uma doença, por exemplo, a gente tem que acertar no diagnóstico. Não adianta você tentar tratar um câncer de estômago achando que aquilo é de intestino, por exemplo. Então, tem que ter o acerto do diagnóstico. O Recife adensou mal ao longo da história. A gente colocou as plataformas de serviço deslocadas da moradia. Então, você faz com que as pessoas tenham que se deslocar muito para poder trabalhar ou consumir algum tipo de serviço ou produto. Então, isso é um fato. E um outro fato é que 70% das pessoas ou vão a pé ou vão de ônibus, utilizando o sistema público de transporte para poder se locomover na cidade. Então, só tem uma alternativa, favorecer o transporte público. Ponto. Isso eu acho que, enfim, é compreensível quando a gente analisa os dados. E o segundo ponto é que a gente possa começar a adensar com maior qualidade, que a gente trabalhe para cada vez mais a estrutura de serviço, de suprimentos da cidade, ela está distribuída dentro das centralidades, que a gente leva as oportunidades de emprego para as periferias e não apenas para o centro da cidade, e que a gente consiga fazer com que no futuro, se a gente olhar para daqui a 50 anos, botando uma data exagerada para frente, naturalmente a gente vai trabalhar para esse amanhã, mas botando uma data exagerada para frente, que a gente possa ter a maioria das pessoas da cidade, durante boa parte da semana, fazendo todas as suas atividades, sejam de lazer, de trabalho, enfim, a gestão do seu tempo ser próximo à sua casa. E com isso a gente diminui a necessidade do deslocamento excessivo, com isso você melhora a mobilidade, melhora a cadeia de suprimentos para poder fazer isso. Agora, depois da réplica eu continuo. Como é uma pergunta, candidato, do líder de distribuidores, na verdade eu não teria réplica, mas eu cedo o tempo
da réplica para que você possa continuar o seu raciocínio, João. Então, isso é um ponto. Mas, vamos lá, a gente faz isso daí no médio e longo prazo. Do dia para a noite, você não consegue resolver tudo. É importante a gente ter um bom senso, uma capacidade de organizar com a cadeia. Afinal de contas, a cadeia de distribuição ela é transversal em diversos segmentos e atividades econômicas distintas, que a gente possa construir alternativas que sejam viáveis, que respeitem as normas, mas que não seja impeditiva da realização de uma determinada atividade. Então, muita legislação aí já existe e funciona, o tamanho de caminhão, de ponto de parada, mas eu sinto que um maior nível de diálogo pode ser possível para poder otimizar essas ações no dia a dia. Então, a gente vê tantos negócios que têm relatos de que se torna inviável porque o ponto de parada ou de descarga não está adequado ou não se adequa ao horário. Então, eu acho que essas discussões são fundamentais serem feitas, porque a gente não pode cair naquela posição de que não tem solução, porque o que não tem solução, solucionado está. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que construir um caminho que seja viável para poder preservar a atividade que gera emprego e renda na cidade e que isso não seja um impeditivo nem de funcionamento, nem de agressão a outra atividade. Então, eu acredito muito nesse bom senso para poder construir essas alternativas. E o Recife é uma cidade que é polo da região, tem 17% do PIB do estado de Pernambuco está no Recife, e a gente tem todas as atividades que tem uma cadeia de suprimentos que deve funcionar de maneira adequada. Então, eu acho que é consolidar o que está fazendo e aprimorar o diálogo. Candidato, a segunda pergunta dos distribuidores filiados ao LIDE, cujo grupo, LIDE Distribuidores, é presidido pelo economista Écio Costa. O Recife tem muitas áreas degradadas, como a Rua Imperial e a área perto da Cruz Cabugá, onde no passado vários galpões atendiam distribuidoras. Que tipo de incentivos o candidato poderia ou poderá conceder para que empresas do setor de distribuição e outras empresas, principalmente do setor de serviço, possam voltar a ocupar estas regiões? Essas regiões, as duas citadas, estão compreendidas aí no centro continental, né, o centro expandido. E a gente tem que ter um olhar diferente para essa área, para não ficar refém apenas da boa vontade. Isso vai desde um movimento de limpeza de manutenção diferenciado, como uma discussão das normativas da cidade, e que isso vai ser feito junto com o conselho consultivo que vai ser criado junto a esse gabinete de gestão. Por quê? Tem um exemplo de Portugal. A gente pega, para você tirar uma licença ou um alvará em determinada área da cidade, é uma espécie de fura-fila. Para a cidade inteira, demora 30 dias, ali demora 5 dias. Então, vira atrativo para a empresa poder investir naquela área. Eu acho que a gente tem que inverter a lógica. Não são as empresas que têm que procurar ali. Eu acho que o poder público pode construir um caminho atrativo para que as pessoas investam nesses centros. Naturalmente, aí tem quando a gente pega a própria Rua Imperial também, tem um polo de serviço e comércio, que isso daí é muito descentralizado, né? Hoje vai para outras centralidades da cidade, que a gente pode fazer uma discussão das vocações também. Mas eu repito, eu acho que a vocação para o comércio e para alguns segmentos de serviço, elas nunca deixarão de existir no centro da cidade e precisarão ser impulsionadas ou ser discutidas, mas a inexistência eu não vejo como possibilidade. Obrigado, candidato. É importante fazer o registro que todas as perguntas que estão sendo feitas ao candidato João Campos são exatamente as mesmas perguntas que serão feitas aos outros candidatos. Vamos agora ao presidente do LIDE Digital, José Cláudio de Oliveira, que usa a palavra. Ok. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Eu tinha estruturado duas perguntas, mas uma delas, inclusive, já está respondida, que seria relativa à questão de programa na área de mão de obra, né, de pessoal na área de tecnologia. Eu só quero acrescentar, candidato, que as empresas de software do Recife se dispõem
a ter um programa de residência para dar continuidade ao trabalho com esses jovens que vocês propõem a formar. Tá? Mas eu vou, então, dirigir minhas duas perguntas para outra área. Acho que essa daí já está respondida. A área de tecnologia do Recife enxerga esse movimento de digitalização que está acontecendo, né, para caminhar para o governo digital. Tem havido iniciativas na área da prefeitura nisso aí. A prefeitura tem adquirido alguns softwares dessa área. A prefeitura tem a Imprel, mas nos parece que há um pouco de desintegração nessas iniciativas. Você chegou a dar um toque rápido aí quando falou da necessidade de alargar isso e tal. Então a gente vê isso como realmente uma necessidade imperiosa, até para ter isso de uma forma planejada, para que a prefeitura possa usar o seu poder de compra como uma forma de alavancar as empresas de Pernambuco também, as empresas do Recife, tá? As empresas de tecnologia do Recife. Então, essa é a pergunta que eu coloco, é como é que você imagina que isso pode ser feito nessa direção, né? de as empresas poderem saber para que lá dirigir, e se cogitaria de privatizar os serviços que hoje estão delegados à Imprel. Zé Cláudio, eu quero agradecer aqui a pergunta, colocar que nesse modelo que a gente desenhou prevê uma residência, tanto a possibilidade do estágio, enfim, de maneira o quanto antes antecipada para diminuir a evasão e viabilizar a própria manutenção financeira da vida do aluno, né? O curso vai ser bancado pela prefeitura, mas se ele tiver uma remuneração, diminui a evasão, como a residência dentro do ecossistema também vai estar prevista. Em relação à transformação digital, eu sempre coloco isso como uma política municipal transversal. Então, não vai estar refém de um nível, enfim, setorial não prioritário. Isso vai estar vinculado diretamente na esfera do gabinete do prefeito ou a Secretaria de Planejamento, mas um nível de poder decisório, político, institucional alto, porque senão não funciona. E essa necessidade do diálogo entre as diversas linguagens. A gente não pode construir ilhas. A primeira pergunta que tem que saber responder é o seguinte: quantos serviços a Prefeitura do Recife tem? O parto de uma criança é um serviço, a podação de uma árvore, troca de uma lâmpada, manutenção de uma galeria, todos eles são serviços. A gente tem que ter mapeado todos eles para poder fazer a integração, a otimização. Então, isso é um caminho que a gente tem que fazer com diálogo com a iniciativa privada. Eu acho que esse diálogo ele não necessariamente passa por uma privatização, mas por uma parceria. Afinal de contas, tem um fator da soberania também, de existir o departamento público, mas que a sintonia com o privado deve existir. Eu gostaria de usar a sua réplica. Sim. É uma questão que se põe para a gente, essa questão do planejamento. Para que lado vão as compras públicas? Né? Para a gente poder também se preparar para responder. Não se trata apenas de uma questão de linguagem, né? Mas uma questão de direcionamento dos projetos de pesquisa, de inovação, né? Que temática vai estar sendo tratada pela prefeitura. E como é que essas coisas vão se integrar. De maneira que depois você não tenha aquela coisa seccionada, cada um somente vendo o seu pedaço. Fundamental isso, Zé. A gente tem uma visão de poder impulsionar as aquisições públicas em direção, primeiro, aos fornecedores locais, não só na área de tecnologia, mas se a gente construir uma legislação que ajude ao que a gente estava falando com o Daniel, do pequeno empreendedor jovem que tem algum tipo de serviço ou produto, ele ser um fornecedor da prefeitura, isso é muito bom, porque você coloca o dinheiro para girar dentro do município sem sair dele. Isso, a gente vai fazer essa discussão, a gente está desenhando isso para poder ser implementado. E na transformação digital, a gente sempre chama transformação digital e inovação aberta. Eu acho que a gente tem que fortalecer a inovação aberta na nossa cidade, que a gente coloque os problemas na prateleira e convide a população a discutir com a gente os problemas. Na área da tecnologia, isso já funciona bem, a gente tem que impulsionar. Mas fazer edital, a gente tem, eu acho que, inclusive, é um compromisso nosso, eu anunciei isso lá no Portal Digital,
a gente tem alguns níveis, enfim, eu estou ensinando Pai Nosso a Vigário, mas eu vou falar aqui. A gente tem um nível da incubadora, né, que incuba o projeto, depois tem uma que impulsiona. O investimento privado está muito focado naquela que impulsiona, né, porque já passou o primeiro degrau ali do risco e já tem um nível, uma maior possibilidade de chance de dar certo. A gente tem que aumentar os editais com recurso público para a área de ciência, tecnologia e inovação, para a gente poder dar a chance do primeiro passo, ou o maior risco, ele pode e deve ser bancado pelo público. Se o privado não está bancando, a gente tem que bancar. Então, além da inovação aberta, lançamento de editais voltados para a inovação parece ser algo fundamental, principalmente para ajudar quem está começando. Obrigado, candidato. José Cláudio Oliveira, presidente do Lead Digital, a sua segunda pergunta. Essa segunda pergunta foi elaborada em colaboração com nossos parceiros de tecnologia na área da eletricidade. Então, a eletricidade é para nós, para nossas empresas, um fator muito importante como fundamento de utilização de operação das empresas, assim como internet e outros elementos. E a eletricidade torna-se cada dia mais caro. Então, uma sugestão que foi levantada nesse círculo é: o Recife poderia declarar a área do Porto Digital como sendo uma zona industrial. Se isso acontecer, a gente pode pleitear uma forma de consumo, de compra de energia elétrica no mercado aberto, que venha beneficiar todas as empresas que estão dentro do conjunto, porque esse é um tratamento previsto pela legislação para as zonas industriais. Então, a gente poderia ter a prefeitura parceira de um projeto desse? Zé Carlos, a gente tem que estudar isso. É algo novo, não tinha escutado essa demanda ainda, mas eu acho que a gente tem que estudar e construir isso conjuntamente. A prefeitura, junto com o segmento, vê a possibilidade disso ser feito. E, se for viável, eu serei o primeiro a defender. Não terei nenhuma objeção de fazê-lo, porque eu acho que a gente tem que construir mecanismos que visem o crescimento. Aqui eu falei muito do gargalo de formação de pessoal, né, que é o que talvez seja o mais gritante, mas a gente tem que olhar em todas as áreas quais são os pontos que limitam o crescimento. Então, a gente tem que fazer esse debate conjuntamente. Eu registrei aqui para a gente poder fazer esse estudo da viabilidade disso. É importante destacar, né, que o Recife também recebeu agora vai receber um cabo submarino e um data center, né, que pode alavancar para um novo patamar também o nível de investimento e de disponibilidade desse tipo de recursos aqui na nossa cidade. Mas essa ideia eu achei interessante e a gente vai estudar ela. Foi registrado nessa discussão que hoje já existe uma zona industrial na Ilha do Recife, que é a zona industrial do Porto do Recife, e que a ideia talvez fosse expandir essa zona industrial para abranger todo o território do Porto Digital. Alguma mágica que tem que ser feita aí do jogo da legislação, claro, dentro do que é possível, do que é permitido, para se conseguir algo como esse. Isso é a mágica do diálogo, né? Que sozinho a prefeitura não vai saber. Quando ela escuta, vem ideia muito boa. Então, estou à disposição de conversar, está registrado, e a gente vai estudar. E me parece uma ideia bacana, arrojada, criativa, e que pode dar certo. Ok. Importante fazer o registro, candidato, que essa ideia nasceu dentro do grupo Lead Digital. E fazendo também um registro de que o novo empreendimento que muda a qualidade da internet em Pernambuco tem empresários à frente que se conheceram e desenvolveram o seu relacionamento dentro do ecossistema do Lead Pernambuco. A palavra agora é da presidente do Lead Mulher, Roberta Laurindo. Olá, boa tarde, boa noite, já 18 horas. Queria saudar João Campos e a todos aqui. E eu aqui, como o Drayton colocou, nós representamos aí 100 mulheres em cargo de direção hoje no Lead Mulher Pernambuco, que se constitui um dos maiores capítulos de gênero hoje do Brasil. Então, e eu fui imbuída, João, nesse contexto, a fazer uma pergunta nessa temática de gênero. E a gente sabe que hoje uma pauta que vem sendo super abordada, que é a diversidade, e um dos pontos é a inclusão e uma maior participação
em mulheres em cargo de liderança no mercado de trabalho, a gente tem a questão, né, que a grande maioria das mulheres são mães, e esse período de maternidade, né, aí com filho pequeno, é um período que gera seus desafios. E a minha pergunta vai nesse sentido, que seria, se você pudesse explanar quais são as políticas públicas que você imagina no seu governo para incentivar a empresas privadas a terem mais creches. Roberta, muito importante essa sua colocação, porque além de um direito da criança de poder estudar e ter acesso à creche, também funciona como um ativo para a mãe, o pai, o responsável, de poder ter a liberdade de trabalhar, se preparar, enquanto a criança está bem acolhida no ambiente seguro. É uma ação que tem mais de um benefício. Eu disse na oportunidade anterior, falando sobre isso, que a prefeitura sozinha não resolve o problema das creches, porque há um déficit muito grande e a gente tem que fazer com uma força e uma velocidade, precisa da iniciativa privada. E aí a gente está discutindo quais são os modelos. Você tem modelos, por exemplo, no próprio Porto Digital que a gente estava conversando, tem uma creche que foi construída em parceria com o Porto Digital e a gestão também parece que é compartilhada. E você tem os grandes polos de geradores de destino, né? Você pega próximo a um shopping center, o Shopping Center Recife, ele tem uma parceria de manutenção de uma creche comunitária no Entrapulso. Então, tem algumas experiências que existem. Agora, o meu sentimento é que a gente tem que impulsionar isso. Não deu certo? Então, a gente tem que escalar, tem que ser escalável. A gente tem que levar para 20, 30, 50 ações semelhantes em grandes empresas. Você pega, vou dar um exemplo aqui da Ilha do Leite. Você tem um grande polo de saúde. A gente tem que fazer um diálogo com o segmento de saúde e dizer, a gente tem que construir 5 creches aqui dentro. Como é que a gente vai fazer isso junto? E fazer isso junto. Por isso que a gente tem que ter um diálogo fundamental com a iniciativa privada. Roberta, você gostaria de usar a sua réplica? Não, só uma fala. Também é uma oportunidade de fazer essa inovação aberta, né? Conversando com os empresários, né? Que forma que eles também entenderiam que essa possibilidade fosse melhor aplicada, né? Mas é isso. E já seguindo... Posso seguir, Drayton? Não sei se o João Campos quer fazer... Por favor, Roberta, pode seguir. Ok. E a segunda pergunta, também ligado aí ao tema, né, de gênero, né, da mulher, é a questão que eu queria escutar um pouquinho de você. Quais são as políticas públicas que você, sendo eleito, faria para fomentar o empreendedorismo feminino? Eu escutei uma vez uma empresária dizer que uma lata de leite condensado e um Nescau junto formam um produto, né? E a gente sabe que a mulher tem essa capacidade até numa forma até mais caseira, né? De ter começar a ter sua renda empreendendo mesmo que pequeno. Mas muitas vezes elas não sabem como começar, não tem um apoio, né? De abrir a sua meia, etc., para começar a fazer uma coisa de maneira formal. Então, a minha pergunta para você nesse sentido, e nesse mesmo contexto também, sabendo que tecnologia é um fator hoje, acelerador, né, de negócios, qual é a política que você também imaginaria adotar para incentivar mulheres em tecnologia, considerando que esse é um setor que tem deficiência, né, dessa mão de obra, e no caso do gênero é ainda pior? Roberta, muito boa a sua colocação. A gente fez vários anúncios e a gente tomou a decisão de transversalizar a priorização. Então, em todas essas ações, a gente vai priorizar o atendimento à mulher. Então, no crédito, que é aqui você citou, o crédito popular, a gente vai priorizar o público feminino. Com isso, a gente consegue fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. O exemplo muito bem citado do leite condensado e o Nescau, que juntos viram um produto. A gente sempre fala isso, a gente tem exemplos de pessoas que comprou um forno industrial, montou uma fabricação de bolo, de doce, de corte e costura, abriu um salão de beleza. Então, a gente tem que fazer essa priorização transversal. No crédito popular, na casa é sua,
no Desenvolve Recife, que vai ser esse espaço de fomento ao empreendedorismo nas periferias da cidade do Recife, e que a gente sempre faça essa priorização, esse recorte de gênero. É importante, deve ser feito, para a gente corrigir desigualdades, porque, infelizmente, o Recife é uma cidade desigual, o Brasil é um país desigual, um país que foi, infelizmente, construído em cima de muito preconceito, e a gente sempre tem um espaço curto para tirar um passivo grande. Então, a nossa atuação vai ser sempre fazendo essa priorização transversal. Lógico, tem ações específicas, mas em tudo que a gente fizer, a gente dá esse foco. No programa de regularização fundiária, por exemplo, a casa é sua. A gente vai dar mais de 50 mil escrituras na cidade do Recife. A gente vai garantir a escritura no nome da mulher da casa. Então, tem muita ação que a gente vai fazer. Roberta, gostaria de usar a sua réplica. Nesse ponto, na parte de educação, você tem algum plano nesse sentido, né, da educação empresarial feminina, por exemplo? No Desenvolve Recife, lá vai estar junto a agência de trabalho, os cursos de capacitação, de empreendedorismo, o espaço compartilhado de cowork, né, a parte do microcrédito. E na capacitação, a gente vai ter esse enfoque. O que eu estou colocando aqui, toda a decisão, em toda ela vai ter, toda ação vai ter essa priorização. Então, seja no embarque digital, que a gente pega o jovem, que você botou, como é que a gente bota a mulher na área de tecnologia? A gente vai ter um embarque digital que vai fazer isso. A gente vai ter o Desenvolve Recife, que é o compadre do empreendedorismo, que vai ter essa atuação de formação e de capacitação, que aí já não é um curso técnico ou tecnólogo, que é superior, é um curso profissionalizante, né? Um de curto espaço de tempo. Mas a gente vai sempre focar nessa priorização da mulher. Obrigada, João. Passamos a palavra agora, João, para o presidente do Lide Indústria, Marcelo Guerra, que é diretor da Loren Pet. Boa noite a todos. Prezado João, prazer em estar com você novamente. Meus cumprimentos ao secretário Bruno Chuamba, meus cumprimentos aí ao Drayton Ejaim. Como vocês sabem, a gente aqui está consensuando, João, uma pergunta que não nos permite calar enquanto setor de indústria aqui na nossa cidade do Recife. E a pergunta ao candidato é que, em se elegendo a prefeito do Recife, a fim de evitar novos fechamentos, exemplo que a gente passou aí com a Philips, e mais recentemente, infelizmente, tivemos o anúncio do fechamento da Unilever, né? Além de todas as ações que já é conhecida, está sendo bastante discutida pela mídia, falada, escrita, televisionada, vocês, enquanto campanha, além das ações já adotadas pelos governos federal e estadual, quais as ações para recuperação, para revitalização, para retomada das poucas indústrias que ainda nos restam no Recife? Em especial, candidato, a indústria sem chaminé, a indústria do turismo. A gente gostaria de poder ouvir um pouco de você sobre isso. Muito obrigado, João. Marcelo, satisfação de encontrar aqui mais uma vez, agora de maneira remota. Uma alegria poder conversar. A gente sabe que Recife tem uma participação no PIB ali próxima a 10% da indústria. Ela, fisicamente, as grandes estão localizadas numa área ali do Curado, né? Mas a gente tem uma vocação também. Recife tem mais de 2.000 indústrias. Isso mostra que a maioria delas tem de um micro e pequeno porte. Então, a gente tem que ter uma atenção tanto para essas indústrias como para as maiores, de poder fomentar a participação dela. Recife é um polo de serviço e um grande polo consumidor para as indústrias do estado inteiro, mas a nossa participação no PIB ainda é muito maior de serviço do que a indústria. E a gente tem que focar também na indústria, isso não nos impede. Mas eu queria gastar aqui mais tempo em relação ao turismo. Eu acredito, tenho dito isso em todos os fóruns, que o turismo é um importante ativo econômico para a retomada do Recife. Turismo de negócio e de lazer. Na retomada, o lazer, eu vejo mais força. E a gente tem como expandir muito, porque o Recife se acomodou no turismo de negócio e cresceu pouco no turismo de lazer. Era muito atrativo. Você dirige uma empresa que fica em Suape, se eu não estou enganado, e a gente sabe que tinha um momento que você podia subir uma torre e fazer de flat ou de apartamento de hotel, e ela era ocupada por 2, 3 anos seguidos, com 2 empresas só fechando o contrato naqueles hotéis.
Então, a cadeia de turismo de lazer precisa ser impulsionada. Deixa para abrir para a réplica, depois eu continuo falando de turismo. Você quer usar a sua réplica, Marcelo? Não, primeiro vamos deixar o candidato concluir. Deixa eu terminar, então, aqui rapidinho. Termine o raciocínio, João, fique à vontade. Então, Marcelo, a gente tem que impulsionar o turismo de lazer. E o turismo de lazer não é só o hotel ou a pousada, ele tem uma cadeia de suprimento inteira, que vai do entretenimento, de bar e restaurante, do próprio comércio informal, dos centros de atividade turística. E eu tenho dito, a gente vai fazer um plano de 180 dias. E a gente tem que fazer uma ação no atacado e cuidando do varejo ao longo, e trocando a roda com o carro andando. O que é isso? A gente vai ter que fazer uma grande ação junto às operadoras de turismo. Então, no final, são poucas grandes operadoras de turismo que operam a maior parte do turismo no Brasil, e a gente vai ter que fazer uma ação para dar um grande choque. Como é que a gente aumenta o número de turistas no primeiro semestre do próximo ano? E a gente vai ter que dar esse choque forte e fazer todo o ajuste da cadeia do turismo enquanto o carro está andando. Que aí é o melhoramento dos centros, construir as agendas dos espaços culturais e de lazer, poder fazer a discussão junto à cadeia de suprimentos do turismo. Então, tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que dar uma dose forte na largada para a gente não perder a oportunidade. Porque a crise ela vai lançar essa oportunidade de crescimento do turismo regional, seja pelo fechamento de fronteira ou pela própria desvalorização da moeda, que vai diminuir o turismo internacional, e a gente tem que consolidar o Recife com a captação. Para terminar aqui, teria muito mais coisa para falar, mas só para terminar esse eixo, o primeiro passo a ser dado é a gente compartilhar o turista de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem 50% a mais de leitos do que Recife, e tem um turismo de lazer fortíssimo. Então, em vez de a pessoa passar 7 dias em Porto, a gente pode combinar com os operadores deles ficarem 5 dias em Porto e 2 em Recife, pelo menos. Então, assim, estou dando um exemplo aqui numérico, mas a gente tem que compartilhar o turista. A gente tem um aeroporto que é o que mais movimenta passageiros do Nordeste. A gente não pode deixar Recife ser passagem. A gente tem que deixar o turista aqui, ele tem que parar aqui, seja quando vai para Porto de Galinhas, ou quando vai para Fernando de Noronha, ou quando faz uma outra conexão, a gente fazer um stopover em Recife. Fala, Prisão. Pois não, Marcelo, pois não. Posso fazer uso? Bem, João, acho que desafiador também seria imaginarmos aí ao candidato tentar fomentar, azeitar a revitalização, a recuperação do centro de convenções, ou até mesmo o desafio de criar um outro centro de convenções mais voltado exatamente para o que você está dizendo, unir útil e agradável, ou seja, o turismo business atrelado ao turismo lazer. Eu penso que isso seria um diferencial e deveria ser muito bem pensado por vocês, enquanto candidato. Marcelo, concordo 100%. A gente, durante muito tempo, teve como ativo o centro de convenções, mas a gente não concorre com São Paulo, a gente concorre com o Nordeste. E outras capitais brasileiras fizeram os centros de convenções recentes. Isso traz uma necessidade de modernização do centro existente. O governo do Estado está cuidando disso. E aí eu vou além. Vamos puxar aqui para o Recife. A gente tem que construir logo o Hotel Marina Centro de Convenções no bairro do Recife. É um centro de convenções de médio porte, que pode ficar pronto já num espaço. A obra começou na pandemia, parou e está para voltar agora. Mas a gente pode ter um centro de ponta, de médio porte, no coração do Recife, perto do aeroporto, e que será um importante ativo para a cidade do Recife. Então, além de fazer a revitalização do nosso centro de convenções de Recife e Olinda, fazer a construção urgente do Hotel Marina e Centro de Convenções no bairro do Recife. Contribuir com esse assunto, viu, Marcelo? Antes de você fazer a sua segunda pergunta, João, lembrar que Lisboa, 10 anos atrás, era um destino de passagem. Todo mundo que viaja aqui para o exterior deve se lembrar, apenas 10 anos atrás, o pernambucano que ia para Lisboa não ia para ficar em Lisboa, ia dormir e era hub para se distribuir para a Europa. Fica como uma sugestão aí, entender como Lisboa virou um fenômeno de turismo em 10 anos, João. Apenas 10 anos, Lisboa era destino de passagem. Todo mundo que viaja para o exterior sabe disso. Antigamente, eles não consideravam Lisboa, e hoje não só Portugal, como a cidade de Lisboa, é uma cidade que prende muito tempo as pessoas. Marcelo Guerra, a
palavra é sua, presidente do Líder Indústria, sua segunda pergunta. A nossa segunda pergunta, o presidente já deixou claro, né, este modelo, João, de que as mesmas perguntas serão feitas aos demais candidatos. E eu posso te dizer que, nas oportunidades que eu tive de fazer alguma pergunta aos senhores candidatos, às senhoras candidatas, eu, de forma ousada, coloquei, e aí é um sentimento de todos aqui envolvidos, e cientes das ações assistencialistas por parte do governo federal, estadual, tudo que a gente já sabe que vem sendo feito, com medidas emergenciais, e todas as contribuições, tirando as bolsas, que a gente já convive com ela, Bolsa Família, Bolsa e cestas básicas, etc. Quais seriam as outras ações, até mesmo com medidas emergenciais, que você tomará como prefeito, João, a fim de erradicar, em definitivo, a fome, a miséria que está a olhos vistos na nossa cidade? E a gente sabe disso e não tem como tapar o sol com a peneira. A gente já ouviu, né, e tive a oportunidade até de saber de você também, um sonho de não faltar creches para Recife. Se hoje você tem 6.000 espaços para creches, que transforma em 10, 16, numa demanda de 36.000, em números aproximados. A gente gostaria de ouvir do candidato o que é que você vê como é emergencial para a gente erradicar, de uma vez por todas, essa miséria, essa fome que a gente vê em cada semáforo que a gente para, é abordado, e a gente sabe muito bem que aquilo ali está sendo usado a criança, está um dependente, etc. E vai chegar um determinado momento que, se não consegue realizar nada, ele vai bater na porta, vai assaltar para poder ter algum recurso para poder alimentar aqueles mais necessitados. Muito obrigado, João. Marcelo, importante a sua pergunta. Eu estudei bastante isso, fui criador da Frente da Renda Básica na Câmara dos Deputados, reunimos 23 dos 24 partidos. Conseguimos montar um conselho consultivo com os maiores economistas do Brasil, deputados, senadores de matrizes ideológicas diferentes, fazem parte do nosso conselho. E a gente sabe que a desigualdade ela é um conceito que é difícil você pegar e apertar e resolver sozinho, porque está em tudo. A desigualdade não é só de renda no Brasil, é de oportunidade, é de educação, é de conectividade, é de acesso ao emprego. Então, é um conceito bastante transversal. Como é que a gente deve encarar isso? Toda ação que um gestor for fazer, ele tem que fazer sempre a mesma pergunta. O que eu estou fazendo ajuda a reduzir a desigualdade? Se sim, deve fazer. Agora, o que é que a gente pode fazer no prazo imediato? Então, no prazo imediato, a assistência social tem que ser fortalecida. A gente anunciou a expansão, a construção de 2 centros de população em situação de rua, a construção de centro de convivência de idoso e um para pessoa com deficiência. Então, a assistência tem que funcionar, porque quando a coisa aperta, a assistência ela tem que ser ampliada. O emprego e a renda. Então, isso deve ser feito de maneira imediata. E as ações estruturadoras, principalmente na educação, que a educação ela tem que sair de ser um discurso do futuro, tem que ser um discurso do presente, começar a investir hoje na educação para poder você chegar no futuro e a melhoria da educação chegar junto. Então, o caminho transformador é pela educação. A ação que pode atar uma sangria é pela assistência, fortalecimento da transferência de renda e da geração do emprego. Presidente Marcelo, quer usar a sua réplica? De fato, a gente percebe que essa luta é uma luta dificílima, né? Seja no formato do assistencialismo. Eu penso que a pergunta e a resposta do candidato João Campos, elas se completam, porque na medida que eu fiz uma pergunta, me permita a expressão provocativa de tudo aquilo que a gente já sabe que tem, como eu citei o exemplo das creches, ainda incompletas, né? Deixando aí cerca de 30.000 crianças ainda sem ter aonde, né, ser assistida aí no formato de creche. Então, eu entendo que é um desafio que tem que ser público-privado. Não adianta nós imaginarmos que isso é um problema do futuro prefeito da cidade do Recife. Isso é um problema da nossa sociedade, da sociedade civil como um todo.
Eu entendo que gostaria de ouvir do candidato um programa que pudesse vir atrair PPPs para poder multiplicar ao máximo, durante o período de gestão do candidato como prefeito, a duplicar, triplicar, quadruplicar o número de creches nessa nossa cidade. Candidato, você tem 30 segundos, João. Marcelo, eu concordo totalmente. Esse esforço deve ser de todos nós. Sempre que eu falo disso, eu chamo a responsabilidade para todo mundo. A prefeitura coordenar, jamais se esquivar da sua responsabilidade, mas saber que sozinha ninguém faz, não. Ninguém consegue resolver. Tem que ser junto com a sociedade civil, com o empresariado, com os setores produtivos, para a gente poder implementar essa transformação. E na nosso eixo de educação, nos 3 eixos, a expansão de vagas de creche é um deles. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Vamos agora pedir ao presidente do Líder Educação, Júlio Borba, que use a palavra. Muito bom, Drayton. Muito bom estar aqui falando sobre educação. E soou como música quando o João falou que a educação é o início da transformação. Isso é muito bom, isso é positivo demais escutar, certo? E, João, você também coloca muito a posição dessa parceria da iniciativa privada com a iniciativa pública. Então, minha pergunta seria a seguinte: na sua opinião, qual a sua opinião sobre o sistema de vouchers para a educação, com os quais os pais podem matricular os filhos em creches e escolas particulares? Esse mecanismo poderá fazer parte dos investimentos em educação no seu mandato? E se for uma ideia descartada, qual solução ou quais soluções você daria para continuar a melhorar a qualidade da educação básica na cidade do Recife, que sabemos que está em evolução, mas, logicamente, precisa ser acelerada? Júlio, agradecer aí a sua pergunta. Eu acho que a pior solução que pode existir é ter criança fora de creche. Então, a gente primeiro tem que partir dessa premissa. Esse é o pior caminho. E a gente está estudando todos os outros possíveis alternativos a esse. Parcerias com as creches comunitárias, com o setor filantrópico, com instituições privadas, com o aumento da própria rede da prefeitura. A gente está vendo o que é que já deu certo no Brasil, o que não deu. Então, a gente está estudando. Não temos um modelo fechado. Se vai ser voucher, PPP, comunitária, filantrópica, qual é o modelo fechado, se vai ser híbrido, se vai ter mais de um tipo de solução. A gente está desenhando e fechando qual é o modelo. Mas a decisão está tomada de que a expansão de vaga de creche é prioridade e de que a prefeitura não fará isso só e fará com a iniciativa privada, sim. Então, a gente está desenhando qual é o modelo e, lógico, a gente vai ouvir todo mundo para poder chegar no modelo ideal, porque eu entendo que isso não é nenhum problema, nenhuma solução que compete só a gente, mas todo mundo precisa. Se a gente quer ganhar competitividade, se a gente quer ganhar produtividade, a gente tem que reduzir desigualdade. Se quer reduzir desigualdade, tem que começar pela educação. Então, eu fiz isso sempre na minha vida, vou priorizar a educação e vou botar como eixo central. Foi assim no mandato de deputado e vai ser assim também, se Deus quiser, o povo permitir, a partir do próximo ano na prefeitura. Presidente, muito bom. Usar a sua réplica. Sim, muito bom, João. Na verdade, Recife vem crescendo, né, nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, ele despontou como o melhor IDEB, melhor crescimento de IDEB, né? Mas ainda falta muito, né? Recife ainda precisa acelerar esse processo. Por isso, eu creio que essa união com a iniciativa privada no setor educacional, ele pode ser bastante importante para a prefeitura e, logicamente, para todos os futuros cidadãos de Recife. Porque nós acreditamos que o investimento tem que começar desde cedo, mas, logicamente, ele precisa ser sempre reexaminado e também reforçado com o auxílio do público com o privado. Exato. Eu vejo que, primeiro, o Brasil ele tem indicadores muito ruins no PISA, né? Então, de maneira geral, a educação pública e privada no Brasil ainda deixa a desejar. A gente vai focar muito na creche e na alfabetização, vai ser o segundo ponto. A gente vê que as medições do IDEB mostram que Recife, no Fundamental Anos Finais, tem crescido muito e a gente vai chegar no pódio da educação brasileira. Agora a gente vai intensificar na alfabetização, entendendo que a alfabetização até os 7 anos de idade deve ser um direito de toda criança na nossa cidade.
Muito bom, assim esperamos. Júlio, sua segunda pergunta. Sim, João. Nossa segunda pergunta já é voltada para as pessoas de ensino superior e, logicamente, também pode ser colocada para ensino técnico, certo? Nós sabemos que existem vagas de empregos especializados em Recife e sempre houve essas vagas com dificuldade de preenchimento e muitas vezes são ocupadas por profissionais especializados de outros estados, principalmente devido à dificuldade na formação dos nossos cidadãos. Por outro lado, a gente também sabe que existe o ProUni Recife, que é um programa que concede bolsa de estudos integrais a estudantes de baixa renda para o ensino superior e também poderia ter para o ensino técnico, por que não? A Prefeitura continuará com esse projeto, ela vai ampliar, vai descontinuar ou vai trazer algo novo que impacte bastante também positivamente nas instituições de ensino que sofreram bastante nesse momento de pandemia. Importante colocação. Eu tive uma atuação na Câmara, porque muito mandatos na área da educação. Então, fui coordenador da Comissão Externa do MEC, membro da Comissão de Educação, do novo Fundeb, tudo isso a gente participou. E eu fui autor de um projeto de lei com mais de 15 líderes assinando como coautores para desenhar um novo modelo técnico no Brasil. O Brasil, infelizmente, tem um preconceito, ou teve durante algum tempo, algum preconceito estrutural com a formação técnica, e o fato é que a gente só forma 8% do jovem que se forma no ensino médio, se forma no técnico no Brasil. Quando a gente vai para a Áustria, Alemanha, Suíça, passa de 55% a formação simultânea. E qual o dado mais que torna ainda mais preocupante? Se a gente pegar todas as instituições de ensino superior do Brasil, elas só comportam 20% dos alunos que saem do ensino médio. Isso mostra que a gente precisa formar mais no nível técnico. A gente precisa, para ganhar competitividade, para a gente poder ganhar produtividade, tem que formar mais. Então, tem esse PL que eu sou autor lá na Câmara, já tem uma comissão especial formada, e a gente tem que intensificar isso. Em relação ao ProUni Recife, o que a gente vai fazer é expandir ele em direção ao embarque digital, focando na área de tecnologia. Então, a expansão será focada para a formação de cursos tecnólogos na área de tecnologia. Presidente Júlio, gostaria de usar sua réplica de 30 segundos. Sim. Primeiro, agradecer pelas respostas e logicamente, esse foco em educação. É importante, sim, que o ambiente educacional de Recife ele cresça, ele melhore, ele seja incentivado por políticas públicas, logicamente, muitas delas para o ensino superior federais, mas que também as municipais também auxiliem no ensino superior e no ensino técnico. Certamente nós teremos muito a ganhar. Muito obrigado, João. É isso, Júlio. Concordo totalmente. A gente tem que fortalecer em todos os níveis. Agora, eu acho que o Brasil devia fortalecer muito a formação técnica também. Isso não significa negligenciar o ensino superior, não. Pode caminhar lado a lado, mas a gente precisa aumentar o número de formação no ensino técnico no Brasil. Temos agora o último lead a perguntar. Começamos com Juliana. João, vamos terminar com Juliana, porque a Juliana acumula o lead infraestrutura e o lead construção, que reúne as empresas de construção civil e investidores imobiliários. Juliana Souza Leão, por gentileza, faça uso da palavra. Muito obrigada, Drayton. E aqui a questão de gênero começa também aqui no lead, né? Assim, né? Começando e terminando. Vamos lá. Boa noite a todos novamente. Deputado, candidato João, representando agora o lead de construção, como o senhor vê a situação do Recife? Só reiterando que essa pergunta é feita para todos os candidatos, tá? Então, como o senhor vê a situação do Recife, uma cidade que favelizou, com invasões às margens dos rios, margens de rodovias como BRs e PEs, invasões de zonas de preservação ambiental e viadutos. Isso feito aos olhos de gestões antigas e passadas, transformando a nossa cidade numa cidade suja e maltratada. Qual vai ser a atitude perante esses problemas? Juliana, você sabe que o Brasil tem um problema de moradia, né? São 7,5 milhões de casas no nosso déficit, no Recife são 75 mil. Então, o Recife é uma cidade que adensou mal ao longo do tempo, que segregou muita gente. Você pega a história da ocupação da cidade, as ocupações começaram nos campos, nas áreas baixas da cidade, as pessoas foram expulsas
para as áreas altas da cidade, que tem o maior desafio de infraestrutura. Hoje, 500 mil pessoas moram em áreas de morro na cidade do Recife. Qual é o nosso desafio? É poder expandir a construção de habitação de interesse social e poder regularizar as casas existentes hoje, a gente tem um programa de 50 mil escrituras que serão dadas em 4 anos para poder viabilizar o fomento e a melhoria dessas estruturas. Com a escritura, a pessoa consegue pegar crédito, consegue ter a segurança de poder investir. E tem um desafio constante do ordenamento urbano, né? No caso do Capibaribe, o projeto mais estruturante que eu vejo na cidade do Recife é o Parque Capibaribe, que poucas pessoas conhecem o projeto, mas ele é fundamental. Você dá às pessoas o acesso ao rio, você cria um parque linear ao longo de toda a margem do Capibaribe. Para isso, você vai ter que construir moradia, né, para poder deslocar algumas pessoas. E eu acho que é um caminho que a gente tem que fazer. Diferente de algumas áreas que você pode ter mais de uma solução para um problema, no caso de falta de moradia, só tem uma solução, é fazer mais moradia. Então, é expandir o número de casas, e aí é um desafio que eu lanço, inclusive, para o LEED de construção, e para assim, um bom desafio. É a gente poder tentar construir o primeiro modelo de habitação de interesse social que tem um maior nível de verticalização. O Brasil não conseguiu fazer isso até hoje. Por que não a gente começar no Recife? Exato. E até utilizando a réplica aqui, mas já entrando numa segunda pergunta, exatamente seria essa: se existiria um modelo, alguma coisa que a gente, além da gente contribuir, se já tem pensado também a questão de modelos de parcerias para essa parte de habitação também, né, de concessões e privatizações da área de habitação. Mas já foi respondido. Tínhamos uma outra pergunta, mas que foi amplamente discutida, que foi a questão do uso do solo no centro do Recife, até pela questão do LEED de distribuidores. E era uma visão mais com a parte de linha de infraestrutura, o que é que estava sendo pensado, mas na hora da explicação também foi respondido também. Então, muito obrigada, João. Ótimo. Deixa eu só concluir aqui esse tema da construção. Eu sou formado em engenharia civil, né? Então eu acho que, e fui aluno de Recena, tive esse privilégio. A maior parte dos problemas da cidade, eles têm caráter metropolitano, tem um caráter que passa pela engenharia, seja do abastecimento, saneamento, construção, transporte, tudo isso a gente vê em engenharia, estuda. Então, eu vejo com um otimismo muito grande a possibilidade de botar muita engenharia em tudo que a gente vai fazer. Fazer boas provocações, chamando a responsabilidade de todo mundo. A gente, na parte de habitação, a gente escuta, não, só dá para fazer térreo mais 3, porque a gestão do condomínio não tem como você manter se fizer maior do que isso. Tudo bem, essa resposta a gente já tem, mas por que a gente não vai construir ou ir atrás de um modelo que consiga, assim, verticalizar mais, adensar mais com qualidade na nossa cidade, já que o desafio de habitação ele é tão grande? Então, eu me vejo muito nesse caminho de poder colocar a engenharia no centro das decisões e de poder compartilhar a instância do diagnóstico, da decisão e da construção junto com a iniciativa privada, com a academia, com os que pesquisam, que estudam, em tantos segmentos. João, a última pergunta. Pois não, Juliana, pode falar. Deixa eu só como um colega também de classe, né, como engenharia civil, aí, representando esses 2 grandes grupos de construção e infraestrutura, coloco inteira disposição o LEED de construção e infraestrutura para a gente discutir isso futuramente também e sermos assim um parceiro, tá? Obrigado, Juliana. João, a última pergunta para você. Algum plano de contingência para, caso eleito, logo nos 2 primeiros anos ou no primeiro ano, os comerciantes ali do centro do Recife, o pessoal do varejo antigo, que sofre muito, também entra no contexto de desocupação, de favelização, de abandono? Alguma medida que você julga rápida para dar um fôlego a esse pessoal, porque as lojas estão fechando e tudo e tal? Quem conhece o Recife ali de trás, ali do Estelita, está vendo esse sofrimento? Você tem alguma visão sobre isso? Veja, Drade, como eu falei, a gente vai fazer uma gestão integrada daquele território e ter um foco de priorização, da limpeza aos alvarás, licenças, tudo por aí.
Em relação a essa linha sempre teme, né, informalização, o fato é que o Estado brasileiro nunca foi atrativo para a formalidade. Então, a gente precisa, começando por uma reforma tributária a ser feita, que melhore o nosso sistema, que a gente crie um Estado mais atrativo, que a gente ajude as pessoas a se formalizarem. Quando a gente fala do crédito popular, além de dar uma oportunidade de crédito, a gente vai trazer a pessoa para a formalidade, porque vai ter que abrir um registro. Se a pessoa não tiver, para ajudar a formalização, a gente vai bancar a abertura, vai ser gratuita a abertura de um registro MEI, para a gente poder viabilizar que as pessoas se formalizem e consigam empreender a partir daí. E, naturalmente, a gente vai ter esse fomento do comércio. Agora, eu queria só falar para os senhores, e aqui indo para consideração, que é importantíssimo a gente acompanhar as decisões que vão acontecer no Brasil de dezembro para janeiro. As normativas que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, a transferência de renda, a proteção para a empresa, o estado de calamidade do Brasil, tudo isso tem a vigência até dezembro desse ano. A decisão a partir de janeiro tem que ser acertada. Não pode errar a mão nem para um lado nem para o outro. É um ponto cirúrgico a ser acertado para a gente viabilizar a estabilidade fiscal do Brasil e a proteção social andando em sintonia. Então, é fundamental que o Brasil acerte, que Pernambuco acerte, que o Recife acerte a partir de janeiro do próximo ano. E eu digo essa data porque é a data onde as normativas aprovadas estarão sendo reconstruídas nos parlamentos Brasil afora. Candidato João Campos, 2 minutos finais para que o senhor possa compartilhar com os presidentes dos LIDs e com todos os nossos filiados por que João Campos deve ser o próximo prefeito da cidade do Recife. Quero começar agradecendo a Drayton, a Juliana, a Marcelo, a Marcos, Rodrigo, Daniel, Marcelo também, Zé Cláudio, Roberta, agradecer a todos e todas que nos acompanharam e deram essa oportunidade. Eu nasci no Recife, aqui cresci, aqui estudei, aqui eu quero morar minha vida inteira. Vejo que o maior desafio da cidade do Recife nasce da desigualdade social. Para a gente poder enfrentar isso, a gente tem que gerar muita oportunidade, a gente tem que ter coragem e ousadia de poder botar uma nova forma de fazer para problemas que são novos e antigos. E vejo que a gente pode utilizar um cenário de oportunidade que vai surgir em toda grande crise, que ninguém deseja viver crise, mas quando ela surge, ela traz oportunidade. E aquela expressão, todo mundo foi para estar vivendo algo parecido. Agora, literalmente, todo mundo está instado a vencer um desafio de uma pandemia. A gente foi colocado na linha de largada. Qual é a nossa obrigação? Enquanto prefeito da cidade do Recife, futuro prefeito, lutar para isso, é poder fazer com que Recife largue na frente, que a gente crie um ambiente de negócio favorável, que a gente melhore o diálogo entre o setor produtivo e a gestão pública, que a gente possa enfrentar e implementar ações estruturadoras na educação, que a gente possa tirar o discurso de vou fazer no futuro e começar a fazer hoje, e possa inaugurar um tempo de mais oportunidade para as pessoas do Recife. Consolidando aquilo que deu certo, aquilo que Geraldo fez e acertou, que foram em várias áreas, a gente consolida e a gente faz com o nosso jeito também aquilo que a gente acha que deve avançar mais. Então, eu agradeço e que a gente nunca perca a capacidade de dialogar, de debater e de buscar o que nos une. Se a gente for se apegar ao que nos separa, sempre vai existir alguma coisa. Como é que a gente montou 24 partidos apoiando a CPI, 23 dos 24 montando na frente da renda básica? A gente construiu um programa focado no que nos une. E eu tenho certeza que o enfrentamento à desigualdade, a expansão da proteção de creche, a alfabetização na idade certa, a qualificação profissional é algo que junta a todos nós e a gente deve focar nisso. Então, obrigado ao LID e vou estar sempre à disposição ao debate. Muito obrigado, candidato João Campos. Eu quero aqui, em nome de todos, agradecer. E o LID é um canal institucional que está aberto para o senhor como deputado, como próximo prefeito do Recife, ou simplesmente como cidadão, como homem de bem, como jovem, que é muito jovem, está com esse olhar maduro, mas é um jovem, rapaz muito novo, com a vida pela frente. João, fica com Deus. Muito obrigado pelo tempo que você usou conosco aqui. Eu estendo esse agradecimento à sua assessoria,
que nos tratou muito bem nas tratativas para que você pudesse conversar com todos aqui. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, todas. Uma satisfação. Obrigado. Valeu, João. Tudo de bom.